Estima-se que mais de 6,5 milhões de brasileiros têm deficiência visual. Desse total, cerca de 600 mil pessoas são cegas, segundo o levantamento da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada no ano passado. A boa notícia é que 60% a 80% dos casos de cegueira são evitáveis ou tratáveis, conforme aponta a Organização Mundial de Saúde. Catarata, defeitos refrativos, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, retinopatia diabética e glaucoma representam as principais causas de cegueira e baixa visão em todo o mundo. E para falar sobre a prevenção de doenças que podem levar à cegueira, nós vamos conversar hoje com o oftalmologista, Dr. Leonardo Coelho Gontijo. Bom dia, doutor Leonardo. Bem-vindo ao Manhã da Piedade, uma alegria tê-lo conosco. Bom dia, pessoal. Bom dia, Moninha. Obrigado pelo convite. É um prazer, é todo meu estar aqui com vocês. Doutor Leonardo, quais são as principais doenças que podem levar à cegueira? Bom, Moninha, é uma pergunta interessante. Quando a gente fala de cegueira, a gente tem que lembrar que existem as cegueiras que são reversíveis, aquelas cegueiras que são evitáveis, e tem também aqueles casos tristes e sombrios, que são as cegueiras progressivas, que não tem muito que a gente fazer a respeito delas. Mas como você mesmo já disse, só faltou uma na sua lista, encontram-se a catarata, o glaucoma, a degeneração macular relativa da idade e também o descontrole do diabético, certo? Doutor, o senhor falou na catarata, né? Eu queria que você explicasse de uma forma bem simples para os nossos telespectadores o que é a catarata. Tranquilo. Então, o olho funciona da seguinte maneira. A luz penetra dos objetos dentro do nosso olho e tem que sensibilizar lá no fundo do olho a última camada, chamada retina. E no meio desse caminho existe uma lente natural que nasce transparente, chamada cristalino, que ao longo da vida ela vai se opacificando naturalmente. Todos vão ter catarata, eu vou ter, você vai ter, basta a gente viver até lá. Catarata é uma opacificação dessa lente que fica mais ou menos no meio do olho, que quando ela perde sua transparência, a luz não atinge a retina mais tão bem, não sensibiliza ela tão bem e fica opaca. Essa estrutura, ela pode ser tratada, ela na cirurgia ela é removida com bastante cuidado e implanta-se uma lente transparente artificial que vai durar a vida inteira no lugar dela. E a pessoa, felizmente, retoma a visão a partir daí. E tem pessoas que passam a enxergar até melhor do que enxergavam antes da catarata, não é? Exatamente, interessantíssimo esse comentário, porque a Federação Brasileira de Medicina acabou de liberar a cirurgia de catarata de maneira mais precoce. Para quê? Para que haja também a correção do grau da pessoa. Aquela pessoa que não gosta de óculos, tem mais de 55 anos, que não quer mais usar óculos, ela pode fazer a antecipação. Por quê? Porque essa lente que a gente implanta dentro do olho, ela também é capaz de corrigir erros refrativos, como miopia, presbiopia, hipermetropia, astigmatismo, enfim. E ainda tem essa vantagem, muitas pessoas ficam melhores do que elas eram antes da catarata aparecer. Interessante isso. Doutor Leonardo, vamos falar sobre defeitos refrativos. O que são esses defeitos refrativos e quais são os principais? Os principais são os três clássicos defeitos refrativos, que são a miopia, hipermetropia e astigmatismo. É tudo uma questão, Moninha, de onde o foco da luz, dos raios de luz que entram dentro do olho, chegam na retina. Se bate na retina certinha, a pessoa não tem grau nenhum, tem 0 graus, fantástico. Se essa luz está batendo um pouco antes da retina, aí a pessoa é míope, aí tem que usar um óculos divergente para empurrar esse restinho do foco um pouquinho mais para frente, para fazer a pessoa enxergar bem. E a hipermetropia, o oposto, quando vai um pouco além. E o astigmatismo, quando geram dois locais de focos diferentes, de múltiplos focos. Então, o defeito refrativo é o que a gente diz, que é dito como grau mesmo. O grau, um mero óculos é capaz de resolver. Outros problemas que o óculos não resolve, daí não é apenas um defeito refrativo, são outros tipos de problemas.
E sobre a retinopatia diabética. Toda pessoa que tem a doença diabética, ela vai ter a retinopatia? E o que é retinopatia também? A retinopatia diabética é um termômetro do diabetes, vamos dizer assim. A pessoa que está bem controlada, ela vive a vida inteira sem ter quaisquer sinais de retinopatia diabética. O que acontece é a falta de oxigênio que vai chegando na retina, vai diminuindo pelas lesões na microvascularização do olho, e quando gera uma lesão microvascular lá na periferia da retina, essa lesão envia sinais para produzir mais vasos sanguíneos e começa uma proliferação de vasos sanguíneos anômalos dentro do olho pelo descontrole do diabetes. E essas lesões, quando aparecem, elas vão se multiplicando, elas vão atraindo outras, podendo gerar descolamento de retina, tração na retina, pequenas rupturas, sangramentos intraoculares. Então, não é todo diabético que vai desenvolver a retinopatia diabética, ela desenvolve principalmente em pessoas de diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, que já necessitam de insulina, que são aqueles um pouco mais avançados. Mas se eles se controlam bem, fazem a prevenção direitinho, não necessariamente vão desenvolver, e se desenvolve um pouquinho da retinopatia diabética, existem tratamentos para impedir que ela se progrida. E é claro, né, o principal realmente é a prevenção. Quando a gente fala de diabetes, não é só tomar o remédio, não é só tomar a insulina, tem que fazer exercício físico, tem que fazer dieta mesmo, é complicado, exige disciplina. E agora, quando a pessoa já deu uma desandada, existe algo que a gente possa fazer. Existem lasers, medicamentos intraoculares para impedir que essas lesões se progridam e atinjam o nível de cegueira. O grande problema do diabetes é que quando começa a causar lesões que afetam a visão, normalmente já está um pouco tarde. Não é legal a gente ver a pessoa quando já está assim, a gente tem que detectar antes. Por isso é preciso, o diabético tem que ir a cada 6 meses, realmente, para fazer exame direitinho, para ter certeza que vai preservar esse órgão nosso. Claríssimo, doutor, claríssimo. Entendi tudo que o senhor falou. Doutor, sobre o glaucoma, né? O que é o glaucoma? Ele pode acometer qualquer pessoa? Sim, o glaucoma, é claro que ele é mais comum nas pessoas que já têm casos na família. Ele é 10 vezes mais comum quando já tem um avô com glaucoma, um tio com glaucoma, mas ele pode acometer qualquer um de modo esporádico. Existem pessoas que nascem com glaucoma, pessoas que desenvolvem glaucoma e pessoas que têm glaucoma por algum trauma que teve no olho, alguma coisa diferente. Enfim, o que é o glaucoma, então, né? O glaucoma é um dano no nervo que traz a informação toda da retina. A retina desemboca num nervo que leva essa informação para o cérebro. Esse nervo, quando o olho está com a pressão um pouco aumentada, vai sofrendo um dano lento, crônico. Normalmente se inicia por volta dos 40 anos, a gente consegue diagnosticar a turma com 50, 60. O grande problema é esse intervalo do início para o diagnóstico, porque é uma doença que a pessoa não sente nada. Essa pressão do olho, um pouco mais alta, não sente nada, não sente um formigamento, não sente um flash de luz, nada disso. Então, a pessoa é uma doença extremamente silenciosa, e ao contrário da catarata, por exemplo, o dano é totalmente irreversível. A pessoa vai perdendo o campo visual, a periferia da visão, por isso que as pessoas não percebem de uma maneira precoce. A gente só preocupa mesmo com o nosso centro da visão, que é o nosso, a região que a gente, qualquer alteração no centro da visão, a gente percebe na mesma hora, no mesmo dia, e já procura o médico. O glaucoma não, é aquele fechamento do campo visual de maneira muito lenta, e às vezes a pessoa tem um glaucoma avançado e consegue tirar a carteira de motorista, porque consegue ler aquelas letrinhas lá no fundo, no teste, tira a carteira, mas mal sabe que talvez daqui a 1 ano, 2, possa vir a fechar completamente a visão. Então, O senhor falou da hereditariedade, né? Como que a hereditariedade pode influenciar no aparecimento dessas doenças?
É super complexo, né? Com- Bem complexo e algumas coisas a gente já não entende tão bem. Uhum. Mas dessas doenças, existem doenças que têm a herança autossômica dominante, aquelas que os pais vão passar para os filhos. Alguns pais são até orientados a pensar bem se é realmente isso que eles querem, para evitar que cresça uma pessoa possivelmente frustrada. Claro que isso não é isso que dita o estado de espírito da pessoa, mas dá para entender que é um desafio maior, né? Uhum. A hereditariedade tem vários componentes de graus de intensidade de risco de desenvolvimento e de intensidade de gravidade da doença também. Existem famílias que todo mundo vai ter uma certa doença, existem famílias que todo mundo vai ter uma doença no nível leve, e existem pessoas que desenvolvem de forma espontânea. Então é muito mais complexo do que a gente Uhum. imagina. Entendi. E então, doutor, qual é a idade assim ideal para a gente começar uma prevenção e o controle? Olha, a idade ideal para iniciar, é claro, é no primeiro ano de vida, porque existe um problema que a gente não dá muita atenção, que chama ambliopia. Ambliopia é um conhecido como olho preguiçoso. A gente tem os nossos olhos, a gente nasce com olho, nariz, língua, mas a gente não sabe quando é um recém-nascido a usar essas coisas. A gente tem que treinar a conexão desses órgãos com o nosso cérebro. Então, os olhos, por exemplo, a gente não nasce enxergando direito. A gente tem que ir enxergando, usando eles até os 8 anos de idade para formar essa conexão firme e estável que é entre o olho e o cérebro para a gente ter uma visão de 100%. Então, quando a criança tem um olho torto, por exemplo, ela fica usando mais um olho do que o outro, esse outro olho que está tortinho, ele não vai ser bem estimulado e depois não adianta estimular mais, vai sempre ser um olho pior, sabe? Um olho de 50%, 70% ou 10%, níveis diferentes. Se a pessoa nasce com 1 grau alto no olho e 0 no outro, esse olho de grau alto, se não usar óculos cedo, ele vai desenvolver ambliopia também, entre outros problemas, né? Entre retinoblastoma, como é falado aí hoje em dia, catarata congênita. Então, o primeiro exame tem que ser no primeiro ano de vida, que quase nunca é muito conclusivo, na verdade. A gente consegue ver a anatomia, porque a criança não consegue nos dizer o quanto ela enxerga, não é um exame muito simples. Uhum. Mas a gente tem que repetir esse exame a cada 6 meses, até a gente ter certeza que essa criança tem saúde ocular. Depois dos 3 anos, por exemplo, que é quando a criança já está respondendo, a gente já consegue ter certeza que ela está ótima, aí as coisas podem afastar um pouco mais. É muito variável essa referência de frequência de visitas, mas, na minha opinião, a criança sadia pode vir tranquilamente a cada 2 anos, não tem problema. Mas depois dos 40, 30 anos, todo mundo de ano em ano. E se tiver um fator de risco forte na família, ou um diabetes, ou uma suspeita de glaucoma, aí a cada 6 meses ou mais. Uhum. Então, né, Maravilhoso, doutor Leonardo. De tudo que a gente falou, tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Ou que a gente não tenha falado? As suas considerações finais? existe uma outra patologia que chama degeneração macular relativa da idade, que é uma doença que aparece por volta dos 60, 70 anos, que é o acúmulo de uns metabólitos da própria retina, em vez de ir embora para o sangue, drenar, vai acumulando ali e gerando uma baixa visão. Isso também é uma causa importante de cegueira e pode ser reversível dependendo do tipo dessa cegueira. Se for um tipo úmido, existem coisas que a gente pode fazer. E se for do tipo seco, aí já não tem nada para ser feito, é mais usar umas vitaminas para tentar retardar a progressão. Então, junto essas aí a gente abrangiu todos os temas aí de cegueira, na minha opinião. Chegou uma pergunta aqui agora no chat, falando da ceratocone. A ceratocone também entra nisso aí, corre o risco de perder a visão? Sim, por um lado. A ceratocone é uma doença que não leva à cegueira, tá bom? Eu queria deixar isso bem claro. Ninguém fica de bengala usa por causa de ceratocone, não. Mas o ceratocone, ele aparece por volta de uns 10 anos, e ele gera defeitos, aberrações no olho. A pessoa começa a ver as coisas mais tortuosas e pode chegar num nível alto. Normalmente é uma doença assimétrica, um olho melhor do que o outro. E o ceratocone, a grande preocupação dele é a gente retardar aquela doença.
Então, se a gente vê uma pessoa que tem ceratocone, nós temos 3 preocupações com ela. A gente quer que a pessoa não coce o olho, porque normalmente é uma doença que tem muita relação com alergia, e quanto mais coçar, pior fica. A outra preocupação é a progressão, a gente tem que vigiar direitinho essa pessoa de perto, para ter certeza que não está piorando, porque se estiver piorando, existe algo que a gente possa fazer, o crosslink, para estabilizar aquela doença, para impedir que ela progrida. E, por fim, nós temos que dar boa visão para essa pessoa. O bom do ceratocone é que a gente sempre consegue fazer algo. Em princípio, a gente tenta um óculos, claro, a doença que em estágio inicial gera miopia, astigmatismo, mas depois vai gerando umas aberrações que o óculos não é capaz de corrigir. Aí tem que usar lente de contato rígida. Mas essas lentes rígidas dão uma ótima visão, mas não é todo mundo que consegue usar, porque incomoda um pouco. E uma pessoa mais velha, de 80 anos, também às vezes não vai conseguir lidar bem com o manejo de uma lente de contato. Então, se a lente de contato não deu certo, existe o implante do anel, que é para ceratocones leves e moderados. Para ceratocones avançados, o anel já não é eficaz. E aí a gente parte para a ideia do transplante de córnea. Então, se alguém aqui já ouviu falar de alguém que ficou cego por ceratocone, é porque essa pessoa fez transplante e, em alguns raros casos, desenvolve glaucoma ou rejeita, a pessoa realmente pode vir a perder a visão. Mas o ceratocone por si só gera, às vezes, uma visão horrível, mas nunca cego de tudo. É claro que alterou agora a norma do governo sobre como classificar uma pessoa cega. Antigamente, era dito como cego a pessoa que tem visão ruim nos 2 olhos. Agora, se a pessoa tem visão ruim em um olho, ele já é considerado um deficiente, já consegue benefícios e etc. Joia demais, doutor. Claro, sim, claríssimo. Lembrando, gente, o Instagram do Instituto de Olhos, IOMG Oficial, Instituto de Olhos de Minas Gerais, IOMG Oficial. Tem alguma outra rede social que o senhor gostaria de deixar? É essa mesmo. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, viu? Deus abençoe muito o seu trabalho. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Tudo de bom, telespectador. Qualquer coisa, estou às ordens. Obrigada, tchau.